A Rússia acaba de perder sua maior área de toda a guerra na Ucrânia até agora. Não se trata de território. A Ucrânia não lançou uma grande contraofensiva que expulsasse as forças russas das regiões ocupadas no leste e sul. Esse é um plano para mais tarde. Não, a área que a Rússia não perdeu não é sólida. É líquida. O Mar Negro pertence à Ucrânia, uma vitória crucial que prepara o caminho para os objetivos da Ucrânia na defesa contra a Rússia. Os territórios ocupados estão um pouco mais seguros, mas mais importante ainda, a Rússia perdendo o Mar Negro prepara o terreno para algo ainda maior. A queda da Crimeia ocupada ilegalmente. Em 5 de julho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia controla totalmente o Mar Negro. As forças navais da Ucrânia, com apoio das forças de defesa e segurança, realizaram o que muitos achavam impossível. A Rússia perdeu o Mar Negro, declarou o presidente da Ucrânia ao destacar a paralisação total da frota do Mar Negro, devido à estratégia brilhante da Ucrânia, que tornou arriscada demais a navegação dos navios restantes nessa rota vital. A Ucrânia obteve o controle do Mar Negro sem marinha própria. Usou drones aéreos e marítimos e mísseis para tornar o mar perigoso demais para qualquer navio russo navegar. Ao afirmar que esta é a maior área conquistada pela Ucrânia e perdida pela Rússia até agora, não estamos mentindo. O Mar Negro é imenso, medindo cerca de 422 mil quilômetros quadrados, se não incluirmos o menor Mar de Azov, que está conectado ao Mar Negro. Poderíamos incluir o Mar de Azov. A Rússia não está indo melhor lá, e isso daria à Ucrânia 461 mil quilômetros quadrados de água retirados da Rússia e de sua temida frota. Sabemos o que você pensa. O Mar Negro não é terra. Você está certo. Mas a Ucrânia controlar essa via navegável é enorme, já que o Mar Negro é vital para a Rússia, tanto no ataque quanto na defesa, quanto qualquer território que controla na Ucrânia. Há décadas, antes mesmo de invadir a Ucrânia, a Rússia já se envolvia em conflitos no Mar Negro. O Chatham House afirma que a Rússia adota uma política de instabilidade controlada no mar, com ações encobertas e abertas, atuando como árbitro na resolução de conflitos no Mar Negro. Com esse posicionamento e a anexação ilegal da Crimeia, a Rússia justificou o fortalecimento da frota do Mar Negro no próprio mar. Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, revelando suas verdadeiras intenções com a diplomacia manipuladora no Mar Negro. O Mar Negro virou instrumento da invasão. Economicamente, a Rússia sabia que a Ucrânia usa o Mar Negro para exportar grãos. O celeiro da Europa faturou mais de 27 bilhões de dólares com suas exportações agrícolas. Grande parte era transportada pelo Mar Negro no ano anterior à invasão de Putin. A Rússia tentou impedir logo no início. Diante de pressão, Putin assinou a Iniciativa de Grãos do Mar Negro para liberar navios ucranianos, mas se retirou em julho de 2023. O Centro de Estudos Estratégicos Internacionais afirmou em setembro de 2023 que a Rússia já havia roubado quase 6 milhões de toneladas de grãos ucranianos pelo Mar Negro até então. A estratégia era clara: usar o Mar Negro para cortar os recursos econômicos que a Ucrânia precisava para se defender da Rússia. A frota do Mar Negro teria papel-chave nesse plano. Aproveitando o fato de que a Ucrânia não tem uma marinha tradicional e certamente não possui uma frota de navios de guerra própria para revidar. Impedir o transporte de grãos não era o único motivo para a Rússia querer controlar o Mar Negro. Esse mar permitiu transportar tropas e equipamentos da Crimeia para a Ucrânia. A Rússia poderia usar navios de guerra para atacar cidades e infraestrutura militar ucraniana com mísseis. Não importava que a frota do Mar Negro estivesse isolada ou que a Turquia tivesse fechado os estreitos que dão acesso ao Mar Negro para navios de guerra de todos os países após a invasão de Putin. A Rússia não precisaria de mais do que já tinha. Navios de guerra e submarinos subjugariam a Ucrânia, enquanto navios de carga e desembarque seguiriam levando suprimentos ao continente ucraniano. Então, em 14 de abril de 2022, tudo mudou. A Ucrânia usou mísseis Neptune contra o Moskva, que era a joia da coroa da frota do Mar Negro. De repente, das profundezas do desespero, um país sem marinha adotou uma nova estratégia para destruir a frota do Mar Negro e alcançar a vitória total, que Zelensky afirma ter conquistado. Em sua declaração de vitória no Mar Negro via Telegram, Zelensky elogiou a Marinha e as forças de defesa e segurança da Ucrânia, afirmando à Rússia que o Mar Negro e o Mar de Azov jamais serão pacíficos para ela. Isso é um eufemismo que não revela quão completamente a Ucrânia derrotou a Rússia nessa via navegável vital.
Após o ataque ao Moskva, não havia mais limites. A Ucrânia passou a atacar qualquer navio de guerra da frota do Mar Negro ao seu alcance. Lançaram mais mísseis, às vezes fabricados na Ucrânia, e às vezes fornecidos por aliados ocidentais. Com o tempo, a Ucrânia criou drones aéreos grandes e poderosos, o bastante para afundar navios. Ela desenvolveu drones marítimos capazes de patrulhar o Mar Negro, sem tripulação, e realizar ataques kamikaze contra navios russos, que nunca enfrentaram tal ameaça antes. Nos 2 anos após a incapacitação do Moskva, a Ucrânia atacou repetidas vezes. Até meados de 2024, a Ucrânia conseguiu atacar e desativar 26 navios, que faziam parte da frota do Mar Negro. Isso representa aproximadamente 1/3 da frota. Inovações como o drone marítimo Magura V5, capaz de levar várias centenas de quilos de explosivos contra navios russos, passaram a dominar. Na primavera de 2024, o Ministério da Defesa do Reino Unido sentiu-se confiante o bastante para chamar a frota do Mar Negro de funcionalmente inativa, enquanto drones e mísseis ucranianos dominavam. A frota foi forçada a se retirar de sua principal base em Sebastopol, na Crimeia, numa tentativa desesperada de ficar fora do alcance da Ucrânia. Putin tentou distorcer a realidade. Ele usou desfiles militares e propaganda para esconder a perda devastadora que a Rússia havia sofrido no Mar Negro. Tudo isso enquanto ele tentava desesperadamente encontrar alguma forma de retomar o controle de que precisava para continuar usando o mar, tanto para atacar a Ucrânia quanto para proteger a Crimeia. Mas tudo foi em vão. A Ucrânia venceu no Mar Negro e os números comprovam. A Ucrânia já pode contar mais de 26 navios como vítimas de sua estratégia no Mar Negro. Segundo a mídia United 24, a Ucrânia diz ter atingido 12 principais navios de combate russos no Mar Negro. 4 navios foram destruídos e outros 8 provavelmente ficaram fora de operação devido a danos. A Ucrânia atacou navios de desembarque russos com 25 ataques, destruindo 15 embarcações e danificando 10. Navios auxiliares que apoiam outras embarcações também foram atacados. 12 ataques no total, com 3 destruídos e 9 danificados. É a primeira vez que a Ucrânia divulga números claros sobre sua campanha devastadora no Mar Negro. A dimensão desses ataques permite à Ucrânia reivindicar vitória. A frota do Mar Negro não foi obliterada. Sempre que um navio russo navega, drones e mísseis ucranianos aguardam. Com a Rússia sem poder reabastecer sua frota após a Turquia fechar os estreitos para o Mar Negro, Putin foi forçado a uma posição inimaginável. Um país sem marinha forçou a suspensão total do uso da frota do Mar Negro. O equilíbrio no Mar Negro mudou totalmente a favor da Ucrânia. Isso impacta as forças armadas russas e o controle de Putin sobre a Crimeia anexada ilegalmente. Os números impressionam, mas o principal da campanha ucraniana no Mar Negro é abrir caminho para a desrussificação da Crimeia. Esse é o objetivo da Ucrânia. Se a Rússia perder a Crimeia, toda a invasão será um fracasso. No entanto, antes de nos aprofundarmos nas mudanças na dinâmica do Mar Negro e no que elas realmente significam, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Você está tirando algum aprendizado deste vídeo? Ótimo! Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as novidades. É importante destacar que a Rússia, embora tenha sido derrotada no Mar Negro, ainda está muito presente nessa via navegável. Como destaca o Carnegie Endowment, a arrogância de Putin o leva a acreditar que a situação da Rússia no Mar Negro é apenas um revés temporário, não uma característica permanente da guerra na Ucrânia. Talvez ele pense que a Rússia vá destruir, de repente, o núcleo industrial ucraniano responsável por mísseis e drones usados na estratégia da Ucrânia. 4 anos de guerra não conseguiram isso. Mas Putin segue iludido com uma vitória russa. Mesmo assim, navios da frota do Mar Negro seguem intactos. Então a Ucrânia não pode perder o foco. Nada disso significa que o equilíbrio não tenha mudado totalmente em favor da Ucrânia. Isso é evidente na forma como a Rússia trata sua frota do Mar Negro atualmente. Em relatório de 26 de junho, Metso afirmou que a frota do Mar Negro não cumpre a maioria de suas funções. A aviação naval russa cumpre essas funções, tornando os navios de guerra quase inúteis. Lançar mísseis contra a Ucrânia parece estar além das capacidades dos navios russos. Artigo de 5 de julho. No New Voice of Ukraine, mostra que a Rússia segue usando navios para lançar mísseis Kalib. No entanto, esses navios não estão indo para o Mar Negro para lançar. Eles seguem em seus portos de origem, na esperança de que a Ucrânia não contra-ataque enquanto estão parados. É a única opção que a frota tem. Entrar no Mar Negro significa que os navios poderiam disparar de mais perto, aumentando o número de alvos que eles poderiam mirar. Mas a Rússia não pode correr esse risco. Navios em navegação tornam-se alvos automaticamente. Dmytro Pletenchuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, relata a situação da frota do Mar Negro da Rússia.
O ocupante não mantém nenhuma unidade no mar, nem no Mar de Azov, nem no Mar Negro. Na verdade, nos últimos meses, tornou-se uma espécie de luxo se aventurar no mar, diz Pletenchuk. É um luxo que Putin não pode se dar, especialmente quando sabe que pode estar sacrificando navios de guerra que valem milhões de dólares e que estão sendo atingidos por drones que custam apenas alguns milhares de dólares para serem fabricados. 1 ou 2 meses antes dessas revelações, a United 24 Media noticiou outra decisão interessante da frota do Mar Negro tomada por Putin. O veículo afirma que a Rússia, frustrada com a perda de navios, passou a transferir marinheiros para a unidade de drones. Segundo o grupo partidário ucraniano Atesh, afirma que o alto comando russo decidiu que marinheiros serão mais úteis como operadores de drones do que nas funções para as quais treinaram por anos. Isso te diz tudo o que você precisa saber sobre a situação da Rússia no Mar Negro. Os marinheiros não estão mais navegando. Nem os navios que a Rússia poderia arriscar estão saindo para o mar, pois a tripulação está ocupada tentando entender os drones. Isso é uma vitória para a Ucrânia. A Rússia, ao tentar manter seus marinheiros ocupados, acaba tornando a frota do Mar Negro ainda mais inútil ao realocá-los. Realmente, não existe paz para a Rússia. Mas, por mais devastador que seja para Putin perder o Mar Negro para a Ucrânia, especialmente após investir tanto para tornar a Rússia a principal influência no mar, a perda é pequena, perto do que essa derrota representa para o futuro. A Crimeia está com sérios problemas. A Rússia já não conta mais com a frota do Mar Negro para proteção. Em 2026, Putin está sendo forçado a encarar o fato de que a Crimeia se tornou um enorme problema para a Rússia. Não era para ser assim. Como o Mar Negro, a Crimeia deveria ser um ativo, trecho da cadeia de suprimentos da Rússia pela Crimeia, até o Mar Negro e território ucraniano. Da Crimeia, a Rússia lançava mísseis, drones e bombas planadoras com apoio da frota do Mar Negro, impedindo qualquer tipo de retaliação por parte da Ucrânia. Claro, agora sabemos que não foi assim que aconteceu. O fim da frota do Mar Negro facilitou o isolamento da Crimeia, que temos observado ao longo de grande parte de 2026. Muito se fala sobre a campanha da Ucrânia contra as artérias logísticas de entrada e saída da Crimeia. Com toda razão. Essa campanha levou a Ucrânia a destruir pontes e centenas de caminhões de suprimentos e combustível para a Crimeia. Tem sido fundamental na campanha de isolamento que afasta gradualmente a Crimeia de Putin. O aperto logístico imposto pela Ucrânia transformou a rodovia RR-280, que liga a Crimeia à Rússia e ao sul da Ucrânia, em uma estrada do inferno, cheia de veículos destruídos pelos drones de ataque de médio alcance da Ucrânia. Grandes áreas da Crimeia ficaram sem energia, enquanto drones atacam usinas e subestações elétricas. E as defesas aéreas da Crimeia estão destruídas, pois os drones ucranianos também os atacam. Mas não se engane, a perda do Mar Negro é tão importante quanto essa campanha logística. Uma coisa acaba alimentando a outra. Em junho, a Ucrânia atacou fortemente os dois lados da ponte da Crimeia, que liga a Crimeia à Rússia. O ataque envolveu ações contra balsas usadas pela Rússia para transportar suprimentos pelo Mar Negro e Mar de Azov. Esses ataques só ocorreram porque a frota do Mar Negro foi retirada de operação. Mais uma parte da rede logística da Rússia foi destruída. Além disso, a perda do Mar Negro tem importância prática e simbólica. Na prática, a Rússia tenta manter defesas aéreas em vários ilhotes, bancos de areia e, às vezes, até em infraestruturas de petróleo no Mar Negro. Essas defesas precisam de manutenção, e a Rússia usa navios para enviar engenheiros. Isso não acontece tanto agora. Todo navio em navegação está em perigo. A Rússia não pode mais usar seus navios para lançar mísseis, como já mostramos, ou atuar como plataformas móveis de defesa aérea para proteger a Crimeia. Simbolicamente, a Rússia basicamente perdeu a cidade portuária de Sevastopol, ao menos como quartel-general tradicional da frota do Mar Negro. Essa perda contradiz qualquer afirmação de Putin sobre o controle total da Crimeia pela Rússia. Não pode ser. A cidade portuária, que deveria ser vital para os planos russos na Ucrânia, já não pode cumprir sua função original. A perda da frota do Mar Negro vai além dessa região. A Crimeia está muito vulnerável, agora que os navios de guerra russos não navegam mais. A Ucrânia tem sido cirúrgica ao explorar esse fato, e agora está trabalhando para tornar a vida insustentável para os ocupantes que estão na península da Crimeia. O estilo de vida desses ocupantes está rapidamente se desintegrando. Escassez de combustível e apagões frequentes afetam moradores da Crimeia, e não parece haver fim à vista.
O jornal The Moscow Times falou com Mikhail, um ocupante, que afirmou: "Não tem gasolina aqui. As crianças ouvem explosões o tempo todo. E a eletricidade e a água são racionadas. Eu não sei quando isso vai acabar. Não quero depender dos trens, pois vivem sendo cancelados ou remarcados. Vale a pena ter gasolina estocada? Aqui, ao contrário de Sevastopol, não se encontra gasolina, nem teoricamente. Nada funciona na Crimeia, tudo faz parte do plano da Ucrânia. Há relatos de escassez de alimentos na Crimeia, com itens básicos como cereais, farinha e açúcar, ficando cada vez mais difíceis de encontrar nas prateleiras dos mercados. O turismo na Crimeia foi gravemente afetado. Isso não é surpresa. Sol, mar, areia e sem gasolina é como a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade descreve. Enquanto a Crimeia perde uma grande parte de sua receita turística porque as pessoas não querem viajar para a península, que se tornou uma zona de guerra ativa, mesmo que nenhum soldado ucraniano tenha desembarcado. Não precisaram. Os drones estão causando o estrago. Tudo isso começou com o colapso da frota do Mar Negro, que abriu caminho para a Ucrânia focar em ataques dentro da Crimeia, junto à campanha de bloqueio logístico que isola a Crimeia da Rússia e da Ucrânia ocupada. Se isso ainda não te convencer de que a estratégia da Ucrânia para tornar a Crimeia inabitável funciona, então você não precisa nos ouvir. Em vez disso, olhe para o que a Rússia está fazendo. Em relatório de 3 de julho, a Euromaidan Press informou que Artesh afirma que autoridades russas nas cidades crimeanas de Kerch e Feodósia receberam ordens para empacotar documentos e equipamentos oficiais para que possam ser evacuados da península. Esse não foi um caso em que essas autoridades tinham algumas semanas para fazer o trabalho. Elas receberam um prazo até 3 de julho, o que significa que os documentos e equipamentos já foram retirados. Supondo que tudo saiu como planejado pela Rússia. A Rússia está apavorada. O Mar Negro está perdido. A Crimeia é a próxima. Enquanto ataques ucranianos continuam, a península, que deveria permitir a Putin formar uma base permanente para projetar poder no Mar Negro, virou alvo após o fracasso da frota responsável por isso. Se a Rússia controlasse o Mar Negro, nada disso ocorreria. Mas não controla. Zelensky está certo. A Rússia perdeu possivelmente a área mais importante da guerra na Ucrânia até agora. E em breve, um território ainda mais relevante cairá como uma peça de dominó. O exército de drones da Ucrânia segue crescendo e diversificando, com novos modelos trazendo grandes avanços em relação aos anteriores, como maior alcance e ogivas maiores. Um dos modelos mais novos, o Zirka, tem uma vantagem ainda mais importante: seu próprio cérebro, capaz de localizar, rastrear e eliminar ameaças inimigas automaticamente, sem controle humano. Essa é a próxima evolução dos veículos aéreos não tripulados, os UAVs. Um verdadeiro caçador inumano solto nos céus da Ucrânia com um objetivo. E um objetivo apenas: localizar e eliminar o máximo de drones russos. O impacto potencial de um drone como esse não pode ser subestimado. Antes de analisarmos como isso pode mudar o campo de batalha nos próximos meses, vamos analisar primeiro seu desenvolvimento e design. A Zirka é fruto não de uma, mas de duas empresas de defesa ucranianas distintas: Noctis e Viray Industries. A Noctis é uma empresa de defesa especializada em automação de sistemas não tripulados e tecnologias inteligentes de combate e interceptação de drones. Em vez de focar no design e desenvolvimento de novos hardware do zero, esta empresa foca no desenvolvimento de sistemas automatizados, como algoritmos de rastreamento e interceptação, tornando drones mais inteligentes e caçadores mais letais, ao mesmo tempo em que reduz a carga sobre os operadores humanos. Enquanto isso, a Viray Industries começou como uma pequena startup criada durante a guerra em Kiev, mas desde então virou um dos principais fabricantes de sistemas aéreos não tripulados avançados da Ucrânia, componentes eletrônicos e softwares militares. Ela produz vants como o drone Kamikaze, Viray 15 e o Viray Opto 15, um vant de fibra ótica além de acessórios para drones, como o sistema de retransmissão Mara Pro Drone e a estação terrestre Viray 19, com mais de 80% dos componentes de drones produzidos na Ucrânia. O desenvolvimento do novo drone Zirka foi feito principalmente pela Noctis, com a Viray oferecendo apoio financeiro e expertise em produção para criar o melhor produto possível. Porque eles não estavam construindo qualquer drone. Este era um drone com um propósito muito específico. Ele precisava ser o matador final de Shahed. Os drones Shahed, originários do Irã, foram fornecidos à Rússia no início da guerra na Ucrânia em 2022. Depois, os militares russos passaram a modificar, produzir em massa esses equipamentos e lhes deram um novo nome, Gerund 2. Mas a maioria do mundo ainda os chama de Shahids. Ao longo do conflito, foram usados de forma devastadora em incontáveis ataques contra cidades ucranianas, grandes e pequenas, atingindo tanto a infraestrutura militar quanto a civil. Para garantir que esses ataques causem dano máximo,
Fábricas russas produzem milhares por mês. Comandantes ordenam enviar enxames pela fronteira para a Ucrânia. E os engenheiros do Kremlin têm encontrado continuamente maneiras de melhorar as capacidades de seus drones. Originalmente, por exemplo, os Shahed só conseguiam carregar ogivas de até 50 quilos, ou 110 libras. Engenheiros russos conseguiram torná-los ainda mais destrutivos. As versões mais recentes geralmente trazem ogivas de 90 quilos ou 200 libras. As equipes russas também desenvolveram variantes do Shahed com propulsão a jato, capazes de atingir velocidades impressionantes de 500 a 600 km por hora. 300 a 370 milhas por hora. A maioria depende de hélices simples e baratas para propulsão, permitindo velocidades máximas de cerca de 180,5 km por hora, ou 115 milhas por hora. Eles costumam voar baixo e são usados em grande número para saturar e sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia. Não é incomum ver 660 ou mais drones sendo usados em um único ataque, por exemplo. E relatos da mídia ucraniana afirmam que cerca de 60 mil desses drones foram lançados pela Rússia desde o início da guerra. Felizmente, com o avanço do conflito, as forças da Ucrânia acharam formas de lidar com essa ameaça. Elas criaram uma das redes de defesa aérea mais complexas e eficazes do mundo, com torres automatizadas por IA e grupos móveis de fogo. Interferidores de guerra eletrônica, canhões antiaéreos, baterias de mísseis e até helicópteros de ataque. Ela também recebeu muita ajuda externa. Aliados ocidentais enviaram suas melhores defesas aéreas à Ucrânia. Ao saber que os russos usavam os satélites da própria empresa, a empresa americana de telecomunicações Starlink, ela logo cortou o acesso deles, interrompendo suas operações na hora. Mesmo assim, os enxames continuam vindo e os engenheiros russos continuam encontrando maneiras de tornar seus drones mais impactantes, melhorando seus sistemas de navegação, otimizando sua construção e integrando sistemas mais avançados de resistência à guerra eletrônica. Em resposta, a Ucrânia busca formas mais eficientes de eliminar esses drones e neutralizar a ameaça. Um dos melhores métodos que eles encontraram é usar drones interceptadores. Vantes projetados não para vigilância ou ataque a alvos em terra, mas para localizar e destruir outros vantes no ar antes que alcancem seus alvos. Isso tem-se mostrado excepcionalmente eficaz, desde que a Ucrânia ampliou seu arsenal de interceptores, implantando sistemas como o Wild Hornet Sting 2 ou Skyfall, P-Umson e o Octopus Sam. A Ucrânia passou a ter muito mais sucesso em abater a maior parte dos meios aéreos russos. De facto, houve inúmeros casos em que as forças de Kiev usaram interceptores e outras medidas para eliminar quase 95% dos drones inimigos, salvando inúmeras vidas nesse processo. Não é surpresa, portanto, que Kiev quer investir ainda mais nessa tecnologia, com suas principais empresas de drones atuando na modernização de interceptores e no desenvolvimento de novos. O que nos leva de volta ao Zirka. Projetado do zero por uma equipe de engenheiros e programadores experientes em defesa contra drones. Este interceptador inovador foi anunciado oficialmente por Viry em 30 de junho de 2026, com a empresa divulgando uma lista das especificações técnicas e capacidades do Zirka. O formato do Zirka, semelhante a uma bala, lembra outros drones interceptadores eficazes usados pela Ucrânia, como o P-1 Sun. O fabricante revelou que ele pode atingir velocidades superiores a 340 km por hora ou 211 milhas por hora, e é capaz de operar em altitudes de 6 km ou cerca de 3,7 milhas. Ele possui um raio operacional de até 30 km, ou cerca de 18,6 milhas. Consegue ficar no ar por até 20 minutos seguidos. Isso deve bastar para que ele localize, rastreie e ataque drones inimigos. E quando chega a hora de engajar esses alvos inimigos, é aí que o Zirka realmente se destaca e se diferencia dos demais. A maioria dos outros drones deve ser guiada manualmente, do início até localizar e rastrear um alvo. Alguns têm capacidades autónomas que permitem à IA assumir o controle na fase final do voo, enquanto se aproximam dos alvos, mas ainda geralmente eligem pilotos humanos nas fases iniciais dos voos. O Zirka é diferente. Segundo Viry, este drone detecta, rastreia e neutraliza ameaças aéreas automaticamente, até mesmo aquelas que estão se movendo em alta velocidade sem precisar de intervenção constante do operador. Isso faz toda a diferença. Por isso, esse drone pode facilmente virar o novo destaque do exército de interceptores da Ucrânia. Porque se o que Viry diz sobre esse drone for verdade,
A Ucrânia poderia, em teoria, lançar enxames de Zircas sem depender de grandes equipes de pilotos em terra para controlá-los. Eles funcionariam, na prática, de maneira semelhante aos mísseis do tipo dispare e esqueça, sem precisar ser monitorados individualmente e guiados manualmente até seus alvos. Esse tipo de capacidade avançada geralmente tem um preço alto. Mas aqui vai outra das melhores coisas do drone Zirca. É muito barato. A Viri Industries diz que cada unidade custa até $2.000, o que pode não torná-lo o interceptador mais barato do mercado. OP-1 Sun, por exemplo, pode ser feito por cerca da metade desse valor, mas o Zirca é de longe o interceptador mais barato a vir com seus próprios recursos automáticos de detecção e orientação. É um preço incrivelmente baixo a se pagar por um equipamento militar tão avançado. Isso mostra como as empresas de defesa da Ucrânia ficaram mais eficientes e económicas, e como elas operam bem mesmo com restrições rigorosas de tempo e dinheiro na guerra atual. Este preço baixo também é uma péssima notícia para a Rússia. Antes de explicar o motivo, se você quer ver mais análises assim, garanta a sua inscrição no programa militar. A gente analisa tudo assim toda semana. Não há certeza sobre o custo exato que a Rússia paga para produzir drones Shahed, pois as fontes divergem, com algumas estimativas tão baixas quanto $20.000 por unidade, e outras muito mais altas, chegando a até $80.000. Logicamente, o preço verdadeiro provavelmente está em algum lugar entre esses dois extremos. Cerca de $50.000 americanos por um drone Shahed ou Geran 2 comum. Os baixos custos de produção desses drones desafiam enormemente a Ucrânia desde que começaram a entrar em seu espaço aéreo em 2022. Como você neutraliza uma ameaça dessas sem desperdiçar munições caras no processo? Porque antes da era dos drones interceptadores, a única forma segura de derrubar um drone inimigo era usando um míssil interceptador. Mísseis interceptadores são caros. Muitos dos aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido essas munições de bom grado ao longo dos anos. Os Estados Unidos entregaram, por exemplo, mísseis como o Patriot Pack e o míssil ARAR avançado de médio alcance AIM-120 Abrams. Os AIM-120 custam cerca de $1 milhão por míssil, enquanto os mísseis PAC-2 e PAC-3 custam vários milhões cada um. Até alguns dos interceptores mais baratos de Kiev, como os mísseis Iris-T alemães, ainda custam centenas de milhares de dólares cada. Muitas dessas munições estão disponíveis só em quantidades limitadas. A Ucrânia recebeu apenas cerca de 600 mísseis Patriot nos primeiros 4 anos da guerra, por exemplo. Então, esses recursos são extremamente valiosos e raros. Não faz sentido lançar um míssil de $1 milhão contra um drone de $50.000, principalmente quando o inimigo pode fabricar e lançar centenas a mais desses drones de $50.000 no mesmo dia. Assim, a Ucrânia precisou reservar seus interceptores e usá-los só contra ameaças inimigas maiores e mais caras, como mísseis de cruzeiro, buscando formas muito mais baratas de lidar com os Shaheds. Felizmente, o país respondeu ao desafio de forma notável. E o Zirca é apenas a mais recente prova disso. Porque se você consegue destruir um ativo inimigo de $50.000 usando uma arma de $2.000, essa equação é extremamente vantajosa em termos de custo para você e ruim para seu oponente. Se a Ucrânia conseguir colocar Zircas suficientes nos céus, cada uma delas que conseguir eliminar um Shahed russo está causando efetivamente um prejuízo líquido estimado de $48.000 ao Kremlin. Isso, por si só, não é muito quando comparado ao enorme orçamento de defesa de Moscou. Mas o custo de vários drones abatidos logo se acumula, chegando a milhões, podendo chegar a bilhões no longo prazo. A Rússia já está enfrentando várias crises econômicas, motivadas principalmente pelos custos crescentes da guerra, impacto dos ataques de drones da Ucrânia às refinarias de petróleo e a enxurrada de sanções ocidentais direcionadas ao seu sistema financeiro. A Zirca é mais uma forma de a Ucrânia tornar a guerra economicamente insustentável para o inimigo, eliminando ativos e protegendo pessoas e infraestrutura. O impacto desse drone dependerá de sua eficácia em localizar e destruir os Shaheds. Mas isso não parece que vai ser um grande problema, considerando a forma como ele foi projetado. Como mencionado anteriormente, quando eles começaram a trabalhar no Zirca, Noctis e Viri Industries pretendiam especificamente que ele fosse um destruidor de Shaheds. Cada decisão de design foi tomada com esse objetivo em mente. Cada componente foi cuidadosamente projetado e escolhido para fazer deste Vand um pesadelo para os equivalentes russos. Nada foi deixado ao acaso. A equipe de design chegou a contatar um batalhão ucraniano especialista no combate ao Shahed, conhecido como Dark Node, para receber dicas essenciais e melhorar ao máximo o drone deles.
Equipes do Dark Node estão entre as mais eficazes na Ucrânia para localizar e destruir drones Shahed, tendo eliminado mais de 1.500 deles na guerra até agora. Eles conhecem o design desses drones como a palma da mão e também sabem as melhores maneiras de explorar suas fraquezas. As informações deles foi essencial para engenheiros e desenvolvedores do novo interceptador. E graças ao trabalho árduo deles, o produto final aparenta ter todas as qualidades e capacidades para neutralizar os Shahed facilmente. Vale a pena notar, por exemplo, que o Zirka voa quase o dobro da velocidade de um Geran 2 comum. Isso significa que, mesmo que um drone russo se aproxima a toda a velocidade de uma cidade ucraniana, um Zirka ainda teria tempo de sobra para decolar, travar o alvo e alcançá-lo, antes mesmo que chegasse perto do seu alvo pretendido. Mesmo que o Shahed tentasse executar manobras evasivas, a grande vantagem de velocidade do Zirka ainda deve garantir a vitória no fim. Os recursos autónomos do Zirka também são extremamente vantajosos. Se os drones dependessem de operadores humanos, a Ucrânia precisaria encontrar e treinar inúmeros pilotos a mais para operá-lo. Isso imporia limites rígidos ao total de vents que pode implantar de uma vez. No entanto, graças à IA do Zirka, a Ucrânia poderia potencialmente lançar enxames inteiros desses drones com apenas um supervisor humano para acompanhá-los e monitorar seu progresso. Isso reduz muito o trabalho das equipes de drones ucranianas, também facilitando o combate aos enxames cada vez maiores e às tentativas de saturação dos inimigos. Isso é muito importante, pois os comandantes russos seguem apostando em táticas de força bruta. Eles creem que o sucesso depende de lançar mais drones e mísseis contra o inimigo, na esperança de que, mesmo que grande parte desses drones seja interceptada no caminho, alguns conseguirão passar e atingir seus alvos. Com o passar do tempo, eles esperam que esses ataques causem danos suficientes para que a Ucrânia seja forçada a ceder e levantar a bandeira branca. Kiev tem lutado para encontrar formas de lidar com enxames cada vez maiores. A Zaka, com outros interceptadores, parece ser a opção ideal. Toda essa história também serve para ilustrar as diferenças drásticas de táticas e adaptabilidade entre os dois lados. Por um lado, há a Rússia, que seguiu dependente dos mesmos drones desde o início da guerra. Sim, seus engenheiros fizeram modificações ao longo do tempo, mas o Shahed segue sendo a base do exército de drones do Kremlin, assim como era em 2022. A Ucrânia, por sua vez, construiu um arsenal de Vant muito mais diversificado, criando desde drones de reconhecimento de longo alcance até bombardeiros Baba Yaga e interceptadores com IA como o Zirka. Em resumo, a Ucrânia apresentou à Rússia diversas ameaças para enfrentar, e o Kremlin tem tido dificuldades para encontrar maneiras de combater muitas delas. A Rússia, por sua vez, insiste teimosamente em usar sempre o mesmo tipo de drone, e a Ucrânia aproveitou esse tempo para criar dezenas de formas eficazes de lidar com isso. O Zirka é apenas uma delas. Pode ser uma das melhores até agora. E parece que, mais uma vez, há muito pouco que a Rússia poderá fazer para impedir que esse novo drone cause estragos em seus próprios Vants. Especialista em aviação e drones, foi entrevistado por canal de notícias ucraniano sobre o Zirka. Ao ser questionado sobre como a Rússia poderia combatê-lo, ele notou que o Kremlin usou câmaras e sensores de alerta em seus drones para detectar ameaças próximas, incluindo bloqueadores de guerra eletrônica para impedir comunicações dos drones ucranianos. Ele observa, no entanto, que é improvável que qualquer dessas medidas seja eficaz contra a Zirka. Sua velocidade significa que ela realmente não precisa se preocupar em ser detectada pelas câmaras do Shahed, e por ser autônoma, provavelmente não será afetada por bloqueadores. O especialista destacou que empresas de defesa ucranianas buscam estreitar laços com parceiros europeus para aprimorar suas tecnologias. Eles avaliam opções como visão computacional e aprendizado de máquina avançados, e semicondutores mais potentes para criar drones mais fortes, inteligentes e rápidos que os atuais. De facto, Noctis e Indústrias Viri dizem que já estão desenvolvendo Zirka 2.0, versão aprimorada deste drone. O arsenal da Ucrânia acabou de ficar um pouco maior e muito mais eficaz, com a introdução de uma arma nova, incomum e empolgante. Uma que sobe alturas estratosféricas antes de cair sobre seus inimigos. Uma que consegue escapar facilmente de bloqueadores e guerra eletrónica. Uma capaz de destruir defesas aéreas russas instantaneamente, deixando as tropas, recursos e infraestrutura do Kremlin cada vez mais expostos a ataques subsequentes. Conheça o DART, o míssil que traz para o século XXI uma ideia de décadas atrás e pode-se mostrar uma adição inestimável ao arsenal de armas da Ucrânia. O DART foi projetado pelo Centro de Tecnologias Inovadoras da Ucrânia. É um míssil leve, projetado para ser elevado ao ar com a ajuda de balões estratosféricos.
Quando os balões chegam a certa altura, o míssil é liberado, usando sistemas de navegação integrados para seguir uma rota de voo pré-planejada, antes de finalmente atingir seu alvo por cima. É um conceito surpreendentemente simples, e a ideia de usar balões em guerras remonta a séculos. Na China antiga, por exemplo, as chamadas lanternas Gongming eram usadas como dispositivos de sinalização militar. O estrategista Zhuge Liang foi o primeiro a usá-las para pedir ajuda ao ser cercado por inimigos. E a ideia logo se espalhou. No mundo ocidental, outro exemplo inicial do uso de balões para fins militares surgiu no final do século XVIII, durante a Batalha de Fleurus. As forças francesas usaram um balão de hidrogênio para rastrear inimigos e relatar em tempo real às tropas em terra. A França teve um corpo de balões por pouco tempo, que acabou sendo dissolvido por Napoleão, mas a ideia de usar balões em batalhas não acabou aí. As forças imperiais austríacas usaram bombas transportadas por balões contra Veneza em 1849. Por exemplo, elas prenderam explosivos, cada um pesando cerca de 11 a 14 quilos. 11 a 14 quilos para balões de ar quente de papel, lançados tanto da terra quanto de um navio a vapor. Cerca de 200 foram lançados e pelo menos um atingiu a cidade, como planejado, embora muitos fossem levados pelo vento, destacando um dos grandes desafios de confiar em balões em batalha. Com o passar do tempo, várias forças militares ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, buscaram resolver esses desafios e encontrar novos métodos mais eficazes de guerra com balões. Na Primeira Guerra Mundial, os balões foram bastante utilizados como plataformas de observação, e a Segunda Guerra Mundial viu uma variedade ainda maior de aplicações. Os britânicos usaram balões de barragem para interceptar ataques aéreos de bombardeiros alemães e dos primeiros mísseis de cruzeiro. Elas também orquestraram toda uma operação militar. Operação Outward, usando balões. Isso envolveu o lançamento de quase 100 mil balões no total, cerca de metade dos quais carregavam artefatos incendiários, enquanto a outra metade levava fios de aço feitos para causar incêndios e danificar linhas de energia na Europa, causando caos para as forças alemãs lidarem. O Japão, por sua vez, usou balões incendiários, também conhecidos como bombas de balão fogo, para entregar cargas explosivas através do Oceano Pacífico. Milhares destes balões, que mediam cerca de 33 pés ou 10 metros de diâmetro e eram feitos principalmente de papel de seda, foram lançados de Honshu, carregando explosivos e dispositivos incendiários. Algumas centenas acabaram sendo avistadas por toda a América do Norte, matando 6 pessoas e provocando pequenos incêndios florestais. A maioria desses exemplos históricos teve resultados mistos, mas os militares modernos têm tecnologias bem mais avançadas e compreendem melhor as condições que afetam balões no ar e formas mais avançadas de contornar essas condições. Como resultado, algumas das maiores forças militares do mundo, incluindo Estados Unidos e China, continuam a explorar possíveis aplicações de sistemas baseados em balões. No entanto, a Ucrânia não está apenas explorando ou experimentando. Ela tem empregado balões ativamente para espalhar confusão, caos e destruição entre as fileiras russas há vários anos. Como escreveu o Wall Street Journal, nenhum país levou o uso de balões tão longe quanto a Ucrânia, que os utiliza para realizar ataques ousados bem no interior da Rússia, assim como para reconhecimento e transporte, e também como iscas. De facto, as forças de Kiev usaram balões no início do conflito, usando-os inicialmente para lançar bombas e granadas nos russos ou como iscas para esgotar as defesas aéreas inimigas. Em 2024, Kiev havia aprimorado seus esforços baseados em balões, usando produtos de fornecedores americanos como sistemas de entrega para armas kamikaze compactas. Estes balões deram à Ucrânia a capacidade de atingir alvos russos muito além dos territórios ocupados e do outro lado da fronteira internacional entre as duas nações. Balões foram usados em diversos ataques a campos de petróleo, refinarias e terminais de embarque, e centros ferroviários. Como destaca Michael Kaufman, especialista em assuntos militares russos da Carnegie Endowment for International Peace, esta é uma parte muito importante do esforço geral da Ucrânia para trazer a Rússia à mesa de negociações em termos muito mais razoáveis. E isso se deve, em parte, aos balões. Não é de se surpreender, então, que os engenheiros militares da Ucrânia estejam buscando maneiras de ir mais longe ainda. O míssil DART é o resultado dos esforços deles. Aqui está uma análise detalhada sobre o que é e como funciona. O Centro de Tecnologias Inovadoras não revelou as especificações técnicas exatas nem do míssil em si, nem dos balões usados para lançá-lo. No entanto, dados públicos indicam que o míssil é relativamente compacto, medindo cerca de 6 pés ou 1,8 metros
metros de comprimento e pesando cerca de 29 libras ou 13 quilos quando vazio. Diz que ele pode carregar ogivas pesando entre 3,5 quilos ou 7,7 libras e 10 quilos ou 22 libras, dependendo da configuração. Acredita-se que a ogiva incorpora elementos penetrantes à base de grafite, embora ainda não haja detalhes confirmados sobre seu funcionamento ou os tipos de alvos possíveis. Também não sabemos o alcance exato, o índice de precisão ou mesmo o status de produção desse míssil. Isso é normal, pois a Ucrânia evita divulgar dados que poderiam ser usados pelos russos. É melhor manter esse tipo de arma em segredo até estarem prontas para uso na guerra. Assim, aumentam as chances de surpreender o inimigo. Mesmo que muitas especificações técnicas ainda sejam confidenciais, nós temos uma ideia geral de como o DART funciona. Relatórios sugerem que os balões estratosféricos vão levá-lo a altitudes entre 7,5 e 11,2 milhas, ou 12 a 18 quilômetros. Assim que atingir certa altura, o míssil é lançado. Nesse momento, ele depende de servoatuadores especiais e sistemas de navegação integrados para se estabilizar no ar e seguir sua trajetória de voo pré-definida. Isso pode parecer um detalhe menor, mas é extremamente importante, porque se o míssil fosse simplesmente solto de um balão sem conseguir se estabilizar, ele poderia facilmente acabar bem fora da rota. Em vez disso, o DART se direciona para o alvo durante a descida, mas quando está a cerca de 6 km ou 3,7 milhas da superfície da Terra, seu sistema de navegação é completamente desligado. Isso é, sem dúvida, a parte mais importante e interessante do design do DART. Com o sistema de navegação desativado, ele depende de um motor de combustível sólido para seguir em sua trajetória, seguindo um curso definido até colidir com o alvo, que pode ser qualquer coisa, desde um depósito de munição até um tanque de armazenamento de óbvio. Agora, aqui está o motivo pelo qual isso importa. A Rússia depende cada vez mais de sistemas de guerra eletrónica, EW, para bloquear e enganar, ou de outra forma, interferir em drones e mísseis ucranianos. Seus engenheiros continuam inovando nessa área, incluindo antenas extras e sistemas mais complexos, para essencialmente deter os ativos aéreos da Ucrânia, cortando suas comunicações e desativando seus sistemas de navegação para que não consigam atingir seus alvos pretendidos. A vantagem única do sistema DART é que ele não depende de comunicações externas ou de sistemas de navegação por satélite durante os últimos quilómetros de sua descida. Então, pelo menos em teoria, mesmo que a Rússia possua muitos bloqueadores de guerra eletrónica em terra, prontos para inundar as ondas de rádio com sinais falsos e estática, isso não importa. O ruído não interfere nesse sistema, pois ele não escuta. Em vez disso, ele cai silenciosamente, sem se comunicar, em direção ao seu alvo. E os bloqueadores não podem fazer absolutamente nada para detê-lo. Em uma guerra cada vez mais dominada pela tecnologia de guerra eletrónica, isso é tão importante. De facto, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais observa que a guerra eletrônica se tornou uma das forças definidoras do conflito, com grande impacto para ambos os lados. Na noite de 14 para 15 de junho, por exemplo, a Rússia lançou impressionantes 70 mísseis e mais de 600 drones, um total impressionante de 681 vetores aéreos contra cidades e vilas ucranianas. A Ucrânia conseguiu destruir ou bloquear 632 desses vetores. Isso mostra o grande poder e potencial dos sistemas de guerra eletrónica para salvar vidas e evitar desastres. A ampla presença de bloqueadores de GPS no campo de batalha levou Rússia e Ucrânia a uma corrida desesperada para buscar métodos alternativos da guiagem, ou para criar armas que já sabem o destino desde o início e não precisam de orientação constante. Como o DART. Antes de explorarmos outros benefícios, aplicações e possíveis desvantagens dessa nova arma, confira mais conteúdos como esse. Se estiver gostando do programa militar, inscreva-se. O potencial do DART para escapar de sistemas de guerra eletrónica inimigos pode ser sua principal vantagem, mas não a única. Outro enorme benefício desse sistema está ligado ao fato de ele ser lançado a partir de um balão. Ele poderia, teoricamente, ser lançado de quase qualquer lugar. Isso inclui locais na linha de frente, assim como locais bem dentro do próprio território da Ucrânia. Como mostram os gráficos históricos do clima, os ventos estratosféricos tendem a soprar na direção leste, da Ucrânia para a Rússia. Um balão poderia, por exemplo, ser lançado em Kiev e seguir a brisa por 160 km ou mais em direção a Moscou antes de liberar sua carga. Já que falamos de balões, não de aeronaves, os soldados ucranianos só precisam inflar o sistema e soltá-lo.
Não há necessidade de pistas de pouso ou aeródromos, nem de colocar a vida de um piloto em risco ou arriscar danos ou destruição de uma aeronave cara para usar esse tipo de munição. Eles podem ser lançados em qualquer ponto, de praticamente qualquer local, e simplesmente deixados seguir para dentro do território inimigo. Isso dá à Rússia algo completamente diferente com que lidar. Até agora, ela teve que lidar com uma ampla variedade de drones e mísseis desenvolvidos pela própria Ucrânia, assim como armas ocidentais como Storm Shadows e ATACMS. Embora todos sejam diferentes, muitos desses sistemas seguem padrões convencionais e apresentam vulnerabilidades semelhantes exploráveis por radares e defesas aéreas. E tecnologias de guerra eletrónica. O DART é diferente em quase todos os aspectos. Ele atinge altitudes superiores às de drones comuns e avança rapidamente aos alvos sem depender das mesmas tecnologias de navegação de mísseis convencionais. E isso é um problema para a Rússia, porque o Kremlin ainda não tem como neutralizar esse sistema. Só resta esperar que os sistemas de defesa aérea funcionem, como o S-300 e o S-400, sejam capazes de detectar os mísseis se aproximando e interceptá-los antes do momento do impacto. Mas nos últimos anos ficou claro que esses tipos de sistemas não podem ser considerados confiáveis. Dezenas desses sistemas foram danificados e destruídos pela Ucrânia, e com menos defesas à disposição deles, os comandantes do Kremlin foram forçados a reposicionar seus recursos restantes e priorizar a proteção de sua infraestrutura mais importante e outros locais, como Moscou. Mesmo assim, a Ucrânia segue mostrando que as defesas russas não são suficientes, enquanto operadores de drones de Kiev realizaram vários ataques seguidos nas maiores e mais protegidas cidades, como a própria Moscou, assim como São Petersburgo. Com o DART, as forças de defesa da Ucrânia podem tornar esses ataques ainda mais letais e devastadores para o Kremlin. Poderia, por exemplo, lançar uma série de mísseis DART como ato inicial de um ataque aéreo, usando-os para desativar radares ou defesas em uma zona-alvo. Então, ela poderia usar enxames de drones e mísseis convencionais, devastando partes expostas da infraestrutura de energia e ativos militares. E os benefícios vão além disso. Também há a questão do custo. Não é segredo que, mesmo com amplo financiamento e apoio de aliados na Europa e fora dela, a Ucrânia não consegue acompanhar os altos gastos militares da Rússia, nem pode igualar seu oponente em termos de vastos estoques de munição, efetivo ou capacidade de produção militar. Ela não possui as vastas fábricas e redes logísticas das quais a Rússia depende para fabricar mísseis e drones caros em grandes quantidades. Por isso, ela deve agir de outro modo, sendo adaptável e com um bom custo-benefício. Por isso, vimos a Ucrânia depender muito de inovações domésticas, como o seu exército de drones cada vez mais variado, formado principalmente por veículos aéreos não tripulados, baratos e fáceis de produzir. Por isso, a Ucrânia passou boa parte da guerra sem buscar criar a arma perfeita, mas sim investindo em sistemas funcionais e acessíveis e difíceis para o inimigo enfrentar. Um míssil leve lançado por balão se encaixa nesse perfil, graças ao seu tamanho compacto, combinado com o facto de que ele pode simplesmente flutuar no ar. Em vez de ser lançado e pilotado, o DART deve ser barato para a Ucrânia produzir em larga escala. Embora não saibamos o valor exato de cada unidade, elas tendem a ser bem mais baratas do que equipes maiores e mais complexas, ou sistemas de mísseis balísticos. E mesmo que a ogiva do DART seja relativamente pequena, ela ainda deve ter poder suficiente para causar sérios danos aos tipos certos de alvos. Dito tudo isso, é importante não se empolgar demais e assumir que o DART é uma arma perfeita, ou que ele resolve todos os problemas da Ucrânia. Ainda há muito que não sabemos sobre esse sistema. Tempo e paciência serão necessários para compreender totalmente suas capacidades e eficiência no mundo real. Especialistas já estão questionando, por exemplo, quão eficazes os sistemas de navegação do DART precisam ser, para que ele consiga manter o curso até o alvo, mesmo com esses sistemas desligados. Muitos também apontaram problemas históricos relacionados a sistemas baseados em balões. Quem já deixou um balão escapar ao vento, por exemplo, vai saber como esses objetos são facilmente afetados pelo vento e pelo clima. Claro, balões estratosféricos de nível militar não são exatamente iguais àqueles balões de aniversário que alguém pode usar em casa, mas muitas regras ainda se aplicam. Podem ser levados em várias direções e sofrer mudanças repentinas na força do vento e no tempo. O momento do lançamento e as condições de soltura podem gerar alguma incerteza, o que pode tornar o DART mais difícil de controlar. Portanto, é necessário questionar o alcance do DART e a probabilidade de atingir o alvo. E qual é a margem de erro que ele possui em termos de precisão?
Ainda precisamos saber o custo de fabricação por unidade e se o sistema já foi testado ou usado em combate real. Ou se ainda está na fase inicial de planejamento e prototipagem. Sem essas informações, é impossível tirar conclusões definitivas sobre o valor real e a viabilidade da arma. Porém, com o que sabemos até aqui, existem vários motivos para otimismo sobre esse sistema. Ao menos no papel, parece solucionar vários problemas que a Ucrânia teve com munições convencionais. Ao mesmo tempo, traz novos desafios ao inimigo. É uma proposta única que, se bem sucedida, pode abrir caminho para mais sistemas semelhantes, projetados para neutralizar tecnologias de guerra eletrónica ao desativar seus sistemas de navegação ao se aproximar do alvo. E Kiev não tem intenção de parar por aqui. Embora eles possam ter sido bastante sigilosos quanto às especificações técnicas do Dart, os desenvolvedores do sistema admitiram que sua tecnologia pode servir de base para projetos futuros, incluindo mísseis balísticos e mísseis terra-ar. Mais uma vez, não há mais detalhes sobre o que isso pode envolver. As equipes da Ucrânia talvez já estejam explorando novas formas de usar balões para lançar munições maiores e mais letais, ou integrar sistemas de navegação mais inteligentes nessas armas para ajudá-las a driblar os bloqueadores de guerra eletrónica da Rússia. De todo modo, uma coisa é clara: a ambição da Ucrânia segue incomparável, e o país continua demonstrando um compromisso inabalável com a inovação, sempre buscando novas formas empolgantes de romper limites e expandir as possibilidades das tecnologias militares além do que o resto do mundo consegue imaginar. Por 8 anos, a Ucrânia esperou. Esperando o momento certo, caçando e perseguindo algo que a Rússia usou para ferir a Ucrânia. A espera foi necessária. A Ucrânia não tinha o que precisava para eliminar seu alvo, mas agora a espera finalmente acabou. A Ucrânia acabou de fazer a Rússia pagar caro por um incidente que aconteceu em 2018. A retaliação foi impiedosa. O alvo foi destruído em mares que a Rússia achava que controlava. Se a vingança é um prato que se come frio, a Ucrânia acabou de entregar uma dose gelada de destruição que deixou a Rússia atordoada. Começamos nossa história em 2018. Ao iniciar sua agressão contra a Ucrânia 4 anos antes, anexou ilegalmente a Crimeia nesse processo. A Rússia estava em alta. Ela tinha controle total. O Mar Negro, o Mar de Azov e o Estreito de Kerch, que liga ambos, estavam todos nas mãos de Putin para ele manipular. E em novembro de 2018, a Rússia começou a mostrar sua força. A frota do Mar Negro fechou o Estreito de Kerch para navios civis, punindo a Ucrânia por suposta invasão das águas russas. Vivos, é claro. A Crimeia não pertence à Rússia, e nem às águas que cercam a península. Entre os navios do bloqueio naval russo estava a embarcação de patrulha do FSB Izhenrod. Essa embarcação e outras participaram da escalada do bloqueio do Estreito de Kerch em 2018. Ela participou da apreensão de 3 navios ucranianos no Estreito de Kerch. Foi uma operação em que navios russos abalroaram embarcações ucranianas antes de abrir fogo contra elas, que tentavam ir de Odessa para Mariupol. O incidente foi uma clara demonstração da agressão que Putin escalaria para uma invasão em grande escala menos de 4 anos depois. 6 soldados ucranianos foram feridos no ataque. Forças russas capturaram tripulações de navios ucranianos. Moscou queria enviar uma mensagem. Todos os marinheiros foram presos, onde eles definharam por quase 1 ano antes de finalmente serem enviados de volta para a Ucrânia como parte de uma troca de prisioneiros em setembro de 2019. Naquele momento, a Ucrânia não tinha como reagir às ações da Rússia. Ela não possui uma marinha de verdade. E os drones, hoje marca registrada da defesa ucraniana contra a Rússia, mal eram uma ideia nas forças armadas da Ucrânia. Então a Ucrânia teve que engolir o insulto, absorver o golpe. Mas a Ucrânia nunca esqueceu e não iria perdoar. Durante 8 anos, a Ucrânia aguardou uma chance de se vingar pela captura e ferimento de seus marinheiros em 2018. Mesmo quando Putin iniciou a invasão e a guerra se espalhar pela Ucrânia, os olhos estavam voltados para o Izhenrod. A Ucrânia só precisava da arma certa e de uma chance. Avançando para 14 de julho de 2026.
As forças navais das Forças Armadas da Ucrânia postaram uma mensagem simples no Telegraph. A Marinha das Forças Armadas da Ucrânia destruiu o navio de patrulha de fronteira do FSB da Federação Russa, Izenhut, declarou a Marinha Ucraniana, destacando o papel do navio no incidente do Estreito de Kerch, 8 anos antes. Se alguém ainda duvidava que a Ucrânia sabia exatamente o que estava atingindo ao destruir o navio, a Marinha eliminou essas dúvidas ao deixar claro que a vingança foi um fator. A retaliação é inevitável. Ainda vem mais por aí. Veio a mensagem assustadora da Marinha da Ucrânia. Foram quase 10 anos de caçada paciente e desenvolvimento de armas, mas a Ucrânia enfim eliminou seu alvo. E a Ucrânia não destruiu só a embarcação. Marinheiros russos estão mortos ou feridos como resultado do ataque ao Izenhut. Diz a Ucrânia, o ataque ocorreu numa noite em que drones ucranianos destruíram outros 11 navios no Mar de Azov. O que vemos aqui não é a Ucrânia usando todos os recursos para destruir um único navio de guerra. Agora, a Ucrânia controla as águas que a Rússia usava para oprimi-la há 8 anos. Izumrud já não é o grande valentão de antes para a Ucrânia. É apenas mais um navio, entre muitos, que teve um encontro infeliz com um drone poderoso e água demais. Perdido na multidão, perdido pela Rússia. O destino ideal para um navio que já representou o domínio russo sobre a Ucrânia. A Ucrânia se vingou após 8 anos, mas ainda há dúvidas sobre como conseguiu isso. Qual o impacto prático do ataque na guerra da Ucrânia? Vamos começar pelo primeiro. A Marinha da Ucrânia revelou que a arma que atingiu o Izenhut não era um drone aéreo padrão. A Ucrânia planejava algo ainda mais devastador. Um novo drone marítimo chamado Sargan 3000 foi fundamental para o ataque. Chamado pela Marinha da Ucrânia de Complexo Marítimo Não Tripulado, o Sargan 3000 é um tanto misterioso entre os drones marítimos ucranianos. Ele é uma das adições mais recentes à crescente frota de embarcações não tripuladas da Ucrânia, mas fica ofuscado por drones marítimos mais conhecidos, como Magura VV5 e Sea-Bay. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já mencionou o Sargan 3000, descrevendo-o como uma plataforma multifuncional, manobrável e versátil para diversas missões, inclusive de ataque. Fora isso, pouco se sabe, especialmente sobre especificações. O Sargan 3000 só entrou em serviço formal na Marinha da Ucrânia em 2026. Além disso, dados sobre velocidade e carga útil do Sargan 3000 são confidenciais. Sabemos um pouco sobre o quão destrutivo esse drone marítimo pode ser, não só pelo naufrágio do Izenhut. Em abril, o Euromiden Press noticiou o que parecia ser o primeiro uso do Sargan 3000 no Mar Negro. A Ucrânia, mais uma vez, não divulgou nada publicamente. O blogueiro militar ucraniano Serhiy Mizyura disse que drones vistos em vídeo da Marinha da Ucrânia pareciam ser o novo modelo que, segundo ele, pode ser equipado com armas de fogo e mísseis. O primeiro pode não ter sido suficiente para derrubar Izenhut, mas o segundo, aí já é outra história. Outros indícios de quão eficaz pode ser o Sargan 3000 vieram de uma dica do porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmitry Pletenchuk. Deu quando a Ucrânia participou dos exercícios militares Répimos, que aconteceram na costa de Portugal em 2025. Pletenchuk indicou que o novo drone marítimo da Ucrânia participou desse exercício. E isso foi notável, porque foi no exercício Répimos que os drones da Ucrânia afundaram uma fragata da OTAN durante um cenário de jogos de guerra, mostrando o quão eficaz pode ser a marinha não tradicional da Ucrânia. A fragata da OTAN foi atingida antes de notar os drones se aproximando. Relatos da época afirmaram que os Magura VV7 ucranianos afundaram a fragata. Mas a pergunta precisa ser feita. O Sargan 3000 participou desse ataque? A Ucrânia não disse mais nada. Ela manteve segredo sobre o drone marítimo por meses. O mistério ainda existe, mas sejam quais forem as especificações técnicas do Sargan 3000, Izumrud acabou de aprender uma coisa com certeza. Novo drone marítimo da Ucrânia pode afundar navio de guerra russo. Quanto ao próprio Izumrud, há o que sabemos sobre o navio e o que sabemos sobre o que aconteceu com ele. Lançado em 2014, o Izumrud era um dos navios mais modernos da frota do Mar Negro, considerada essencial pela Rússia para vencer a guerra. Sem dúvida, ele foi fundamental para a Rússia controlar as águas ao redor da Crimeia antes da invasão. Como vimos no incidente de 2018. Não é um navio enorme, medindo 62,5 metros de comprimento. O Izumrud pode deslocar até 750 toneladas métricas de água e pode atingir uma velocidade máxima de 27 nós. Ele também possui um heliponto, sugerindo que a Rússia pode usar o navio para missões de reconhecimento e ataques aéreos.
O navio não é necessariamente um grande ativo de combate. Ele serve bem como barco de patrulha e era grande o bastante para abalroar embarcações ucranianas em 2018. Isso ocorre mais porque a Ucrânia não dispõe de uma marinha muito expressiva do que pela escala da ameaça representada pelo Izhenhud. O blog de defesa destaca que o Izhenhud pertence à classe Rubin de navios patrulha, e a Ucrânia já demonstrou na guerra que esses navios são vulneráveis. Em dezembro de 2025, a Ucrânia destruiu o Razul Ganzatov, que é um navio da classe Rubin como o Izhenhud, no Mar Cáspio. Em fevereiro de 2026, outro par de navios classe Rubin foi danificado em ataque na costa de Inkerman, Crimeia. Podemos chamar esses ataques de ensaios. O prato principal da vingança, servido frio, viria mais tarde. Quanto ao ocorrido com Izhenhud, na verdade, deveríamos ter falado do navio no passado ao analisar suas capacidades. É errado dizer que o Izhenhud é um navio da classe Rubin. Era um navio da classe Rubin. Já surgiram fotos de satélite do local do ataque do Sargan 3000 da Ucrânia e não mostram nada de bom sobre o que aconteceu com o Izhenhud. As fotos mostram que a Ucrânia atingiu o navio enquanto ele estava atracado no pier, e elas confirmam a destruição completa. A embarcação foi praticamente partida ao meio em todo o seu cais. Só flutua por causa do local onde estava quando foi atingida pela Ucrânia. Não há duas maneiras de ver isso, embora agora haja duas partes do navio. O Izhenhud está acabado. Ele não vai voltar. Reparos não são possíveis. E a Ucrânia se vingou. Se esse fosse um ataque isolado realizado pela Ucrânia, isso já seria suficiente. A vingança é doce. O moral das forças ucranianas melhoraria e a Rússia teria de lidar com a perda de uma embarcação que já foi símbolo de sua capacidade de dominar a Ucrânia. Mas para Yitzhak, seu naufrágio é só parte de uma campanha. Há um panorama maior em jogo aqui. É um panorama que reduz Yitzhak a uma nota de rodapé, não sendo o único alvo da Ucrânia. Antes de explicarmos o que queremos dizer com isso, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você está aproveitando o conteúdo do canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar tudo o que vem por aí. Voltando ao Yitzhak, o naufrágio deste navio é apenas um sintoma de um problema antigo enfrentado pela Rússia. A Rússia não controla mais as águas que cercam a Crimeia. No Mar Negro, os problemas da Rússia são conhecidos há muito tempo, e eles não estão melhorando. A antes temida Frota do Mar Negro, cuja função era controlar o mar homônimo, praticamente deixou de existir. Um terço da frota foi destruído ou danificado, e o restante dos navios recuou ao máximo. Não que isso ajude muito. Os drones aéreos e marítimos ucranianos já têm alcance suficiente para atingir os navios da frota do Mar Negro a qualquer momento. E a Rússia sabe disso. Vimos isso em abril, quando a Ucrânia lançou um ataque contra o porto de Novorossiysk, no Mar Negro. Os navios de guerra da Rússia recuaram para lá para fugir da Ucrânia, mas não adiantou. Uma fragata foi atingida no ataque, e a mensagem enviada a Putin foi que ele perdeu o Mar Negro. Agora, no Mar Negro, só os submarinos russos ainda conseguem agir. Os navios não têm mais para onde ir. Isso já foi ruim o suficiente para a Rússia. Agora vemos a Ucrânia expandindo seu domínio até o Mar de Azov, ligado ao Mar Negro pelo Estreito de Kerch, onde tudo isso começou lá em 2018. A escalada da campanha naval da Ucrânia explica por que chamamos o afundamento do Azov de nota de rodapé. Embora seja uma nota de rodapé interessante por causa da história do navio, a realidade da Rússia neste momento é que o Yitzhak é simplesmente um entre muitos navios de guerra russos e embarcações da Frota Fantasma que estão sendo atingidos pelos drones ucranianos no Mar de Azov neste momento. A Ucrânia passou pouco mais de uma semana atacando navios russos no Mar de Azov. Ao fazer isso, expôs a vulnerabilidade da Rússia em outra via navegável que deveria dominar, pela falta de defesas dos navios contra drones ucranianos e pelo aparente desaparecimento das defesas aéreas na Crimeia. Essas defesas deveriam impedir esses ataques. Os resultados são espetaculares. Nos 8 dias até 13 de julho, a Ucrânia conseguiu atingir 105 embarcações no Mar de Azov. A maioria eram petroleiros da Frota Fantasma. Barcos de patrulha, rebocadores, balsas e navios de carga também estiveram entre as baixas. A Ucrânia mantém o ritmo da campanha. No dia seguinte, o número subiu para 116 navios atingidos, enquanto a Ucrânia intensifica a campanha para isolar a Crimeia e mostrar aos ocupantes que a Rússia perdeu o controle das águas ao redor. O Yitzhak talvez seja um dos navios que mais chamam a atenção entre as dezenas que a Ucrânia já tirou de combate, mas ainda é apenas mais um navio que a Rússia perdeu como parte de uma campanha contra a qual parece incapaz de fazer qualquer coisa. Isso é uma humilhação para Putin.
Durante seu reinado, se apresentou como o homem forte capaz de proteger os russos de tudo. Ele foi exposto como alguém incapaz de controlar o único território que a Rússia conquistou, em seu governo expansionista. A Rússia não consegue reagir ao que a Ucrânia faz agora. Os navios de guerra da Frota do Mar Negro, que deveriam estar colocando um fim em tudo isso, estão apenas se escondendo enquanto suas tripulações torcem para não serem os próximos alvos da Ucrânia. Como resultado, a única resposta que a Rússia conseguiu dar foi restringir o tráfego marítimo para tentar reduzir o número de ataques da Ucrânia. A Rússia suspendeu o transporte marítimo no canal Donazov, que liga sua rede fluvial ao Mar de Azov e ao Mar Cáspio. A Al Jazeera informou em 14 de julho que o Ministério da Agricultura da Rússia agora afirma que o país está buscando rotas alternativas de transporte e pode redirecionar cargas enquanto os ataques da Ucrânia continuam. A atuação da Ucrânia no Mar de Azov impede o envio de combustível e suprimentos à Crimeia, e também impede a Rússia de exportar grãos e petróleo, afetando diretamente o caixa de guerra de Putin usado na invasão à Ucrânia. E não pense nem por um segundo que a Ucrânia esqueceu o Mar Negro, só porque está concentrando a maior parte de seus esforços no Mar de Azov neste momento. Em 15 de julho, a United 24 Media informou que a Ucrânia voltou seu foco para o Mar Negro e fez isso com estilo. Quando mais? 20 navios russos foram atingidos pelos enormes enxames de drones da Ucrânia. Entre eles, havia 17 petroleiros, um rebocador e 2 navios-tanque com gás natural liquefeito. A Ucrânia diz que esta é a segunda fase de uma operação com drones marítimos iniciada no Mar de Azov e agora é expandida para o Mar Negro. E é a frota fantasma da Rússia que sente o impacto. O Yatsenhut não integrava a frota fantasma. Era um navio de guerra. Apesar de ser apenas uma lancha de patrulha, é mais uma vítima do fato de que um país sem marinha tradicional agora domina a Rússia e suas centenas de navios. A vingança da Ucrânia mostra como a Rússia se acovardou em águas que deveria controlar facilmente. De acordo com 1945, a humilhação da Rússia aumenta, enquanto marinhas de todo o mundo observam a Ucrânia e percebem uma transformação na guerra naval. Antes, o país com mais e maiores navios de guerra vencia batalhas navais. Isso já não se aplica, especialmente quando essas batalhas se limitam a uma área marítima relativamente pequena. Respostas da Rússia aos drones ucranianos mostram mais desespero. Os submarinos, que, como dizíamos, são os únicos que conseguem operar no Mar Negro neste momento, não estão imunes aos ataques da Ucrânia. Eles devem permanecer submersos o máximo possível. Ao atracar, a Rússia cobre as torres de comando com grades de metal para protegê-las de drones aéreos. Porém, essas torres pouco ajudam contra drones marítimos. E a Ucrânia acabou de provar que seu Sarmat 3000 é poderoso o suficiente para partir um navio inteiro ao meio. A Rússia está com medo. Deveria estar. A Ucrânia não vai se acomodar após concluir uma odisseia de 8 anos para se vingar de um navio russo que já humilhou sua marinha. O jogo virou. E essa dose de retaliação fria é apenas uma das muitas que estão sendo enfiadas goela abaixo da Rússia. Enquanto isso, os problemas da Rússia no Mar Negro e no Mar de Azov só crescem, assim como a pressão que tudo isso exerce sobre a Crimeia. Você não esqueceu da Crimeia, certo? Transformers. Robôs disfarçados. Espectadores de certa idade vão se lembrar de um desenho clássico agora. Alguns lembrarão do que Michael Bay fez com a franquia, ou dos brinquedos de infância. Mas garantimos que ninguém vai associar Transformers à guerra da Ucrânia. Mas vocês deveriam. Eles estão aqui. A Ucrânia acabou de liberar algo que entrou para a história. Veio do mar, transformou-se e então começou a eliminar russos. O pior pesadelo da Rússia chegou. Um novo drone revolucionário que funciona em terra e na água. Uma revolução está chegando. O que ocorreu após a Ucrânia lançar seu Transformer revela o futuro brutal que aguarda os marionetes de Putin. No que os militares ucranianos estão chamando de algo inédito no mundo, a Ucrânia acabou de realizar uma operação combinada por terra e mar que pega o tradicional desembarque anfíbio e lhe dá um toque do século XXI. Vamos te explicar o básico. A Ucrânia enviou uma embarcação não tripulada com um robô terrestre para uma área ocupada pela Rússia. Quando o drone marítimo chegou, ele descarregou o robô terrestre e voltou para a água, deixando o robô atacar a posição russa. Nenhum soldado ucraniano foi ferido nesta operação. O que vimos, na verdade, foi uma incrível fusão de 2 tipos diferentes de drones em um único veículo de ataque. E a Rússia não estava preparada para isso. Parece loucura, né?
quase como se tivesse saído de um filme, mas aconteceu. Esses são os detalhes. O local foi a Restinga de Kimburn. Esse pequeno pedaço de terra já está nas notícias há muito tempo. Com apenas 40 quilômetros de extensão, a Restinga de Kimburn está ocupada por tropas russas desde a ocupação inicial de Kherson, em março de 2022. A Restinga é importante por sua localização. Situada entre o estuário do Dnipro Bug, na região de Mykolaiv, e o Mar Negro, a Restinga é uma barreira estratégica que quem a controla pode usar para dominar o acesso à costa sul da Ucrânia. A Rússia faz isso há anos. Ela instalou unidades de monitoramento na Restinga para vigiar o tráfego marítimo próximo a Mykolaiv ou Odessa. Também utiliza a Restinga para hostilizar rotas de navegação ucranianas e lançar ataques de artilharia contra alvos nas margens do Dnipro. A Ucrânia quer a Restinga de Kimburn de volta. Em junho, por um tempo, parecia que isso ocorreria, já que a pressão ucraniana parecia ter forçado a retirada das tropas russas da Restinga. Como a Rússia ainda ocupa, a Ucrânia segue trabalhando. Ao controlar a Restinga de Kimburn, a Ucrânia retira da Rússia uma plataforma de vigilância essencial e torna as rotas de seus navios mercantes bem mais seguras. A estratégia de isolamento da Ucrânia não bastou para liberar a Restinga de Kimburn. Com sua nova abordagem de drones inspirados em Transformers, a Ucrânia pode finalmente ter encontrado o que precisa para retomar esse pedaço vital de território. Essa abordagem equivale a fazer assaltos anfíbios com drones marítimos e robôs terrestres assassinos. E convenientemente, a Ucrânia filmou exatamente o que seu Transformer fez quando chegou ao Restinga de Kimburn. O vídeo de 1 minuto realmente mostra algo que nunca vimos antes. Operadores de drones da 123ª Brigada Separada de Defesa Territorial da Ucrânia primeiro guiaram remotamente um drone marítimo não tripulado até um local na costa do Restinga de Kimburn. Isso já é perigoso por si só. A Ucrânia teria precisado planejar cuidadosamente a rota para garantir que nenhuma tropa russa visse o drone se aproximando. Uma análise detalhada do vídeo revela o drone terrestre prestes a ser liberado, montado sobre o drone marítimo. Quando o drone marítimo chegou à costa, ele liberou a rampa e o robô terrestre iniciou sua parte da operação. Esta não era uma missão de resgate, como tantas vezes vemos robôs terrestres participarem. O robô da Ucrânia estava pronto para lutar. Quando o robô se afasta do drone marítimo, vemos uma metralhadora, provavelmente uma PKT, montada nele. O robô da Ucrânia avança pela costa rumo ao alvo. Então ele começa a atirar. O vídeo não mostra o desfecho do confronto, mas também não precisa. O potencial, ao menos, está ali para todos verem. A Ucrânia agora pode desembarcar robôs terrestres capazes de carregar metralhadoras, minas e outras armas nas costas de territórios ocupados pela Rússia. Sabemos o que você pensa. Isso pode ser decisivo para libertar a Crimeia ocupada. Concordamos e explicaremos o motivo em breve. Mas antes, ainda há mais para explorar sobre a operação no Flecha de Kimburn. A Ucrânia chamou isso de feito inédito mundial, o que é inegável. Vimos um desembarque anfíbio feito por um híbrido de drones marítimos e terrestres. Só dizer isso já surpreende e causa pesadelos nos soldados russos, cansados das maravilhas metálicas da Ucrânia. A Business Insider considera isso um grande avanço no uso de sistemas não tripulados na guerra. Novamente, não discordamos dessa avaliação. Eu diria até que isso muda completamente o aspecto naval da guerra. Nem drones marítimos, nem robôs terrestres são novidades. A Ucrânia utiliza robôs terrestres em operações como evacuações, logística e missões de combate há meses. Drones marítimos já são usados há mais tempo. A frota do Mar Negro sabe tudo sobre eles. Navios sobreviventes poderiam, já que muitos navios de guerra russos já enfrentaram drones marítimos. Agora estão afundados ou tão danificados que não servem mais. Estamos vendo agora a fusão de duas tecnologias que já causam sérios problemas à Rússia. Esse é o fator decisivo aqui. Fora das imagens compartilhadas pela Ucrânia, só podemos especular quais drones foram usados. No momento da criação deste vídeo, o drone marítimo usado na operação não foi identificado. No entanto, acredita-se que o robô terrestre seja da família de robôs Rise, que tem marcado presença na Ucrânia durante grande parte de 2026. Talvez estejamos vendo aqui uma engenhosidade no campo de batalha que nem o Ministério da Defesa da Ucrânia esperava. Só em abril, o Ministério liberou o Rise e o Rise Pro para a compra das unidades pelo Marketplace Brave One, onde as unidades trocam os pontos E, que ganham ao concluir operações com drones, por mais drones. Talvez a 123ª Brigada Separada de Defesa Territorial tenha comprado o Rise porque tinha uma ideia para o Restinga de Kimburn.
Agora entendemos que o RISE já estava estabelecido antes de entrar no mercado Brave One. Em Dobropélia, membros da 93ª Brigada Mecanizada da Ucrânia usaram um RISE numa contraofensiva, equipando o robô com metralhadora para limpar casas ocupadas por soldados russos. Metsi diz que esse único robô RISE desempenhou um papel fundamental na libertação das aldeias de Vezela e Druzhitska há alguns meses. Este também foi registrado descendo uma estrada próxima a Vezela, atirando em posições russas, enquanto um alto-falante no robô transmitia uma mensagem para os soldados russos se renderem. Isso é assustador. Pense em um robô se aproximando de você, uma metralhadora mirando seu esconderijo, dizendo que é hora de se render. Ou um monte de metal indestrutível vai atirar. O RIS também foi usado para o que você esperaria que fosse usado. O robô, que na verdade foi revelado em 2024 e tem um alcance de até 20 km, além de uma capacidade de carga de 300 kg, participou de uma missão de resgate em fevereiro. Desta vez, um RAS Pro salvou um soldado ferido da 112ª Brigada de Defesa Territorial da Ucrânia, indo até o abrigo onde o soldado estava escondido, resistindo a ataques de drones FPV e artilharia no caminho, e então removendo o soldado para um local seguro. O que destacamos é que já se conhece o bastante sobre o RISE e suas capacidades, para supor com segurança que o robô usado na estratégia Transformers da Ucrânia é um RISE. Ele parece igual e pode carregar uma metralhadora, como já vimos um RISE fazer antes. E também está disponível no Marketplace Brave One. Todas as peças se encaixam. No entanto, é o potencial aqui que realmente importa. O vídeo da Ucrânia mostra uma operação única feita por 2 drones que se uniram e marcaram a história militar. Um modelo foi estabelecido. Agora imagine isso, um exército de Transformers, todos prontos para lançar ataques anfíbios. Você já sabe que estamos falando do que pode estar por vir para a Crimeia. Nova abordagem com drones pode mudar a estratégia da Ucrânia para a Península Ocupada. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Vamos além das manchetes para trazer a história completa e análise aprofundada. Se gostou, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Então, Crimeia. A Ucrânia não deveria conseguir realizar um assalto anfíbio à península. É verdade que, recentemente, a Rússia tem agido como se algo assim pudesse acontecer. Enquanto a Ucrânia segue isolando a Crimeia com ataques a caminhões de combustível e de suprimentos em terra, e navios no Mar Negro e no Mar de Azov, também em pontos logísticos na Crimeia e territórios ocupados. Planejadores militares russos ficaram preocupados. Como informou o RBC Ucrânia em 3 de julho, unidades russas na Crimeia vêm realizando exercícios especiais de Estado-Maior como preparação para repelir um assalto anfíbio, assim como reforçando defesas costeiras. Porém, um assalto assim, no sentido tradicional, parece improvável. Para começar, a Ucrânia mal tem uma marinha e certamente não possui navios de desembarque suficientes para enviar um contingente grande o bastante de tropas à Crimeia para retomar a península à força. Mesmo sem o problema dos navios, a Ucrânia precisaria de dezenas de milhares, talvez 100 mil ou mais soldados para libertar a Crimeia, supondo que fosse usada a abordagem anfíbia que a Rússia se prepara para repelir. Mesmo com drones e artilharia, a Ucrânia teria dificuldade para romper as defesas da Crimeia ocupada, enquanto segura as forças invasoras no continente. Se dispensar demais, seria um problema. Mas agora, um cenário alternativo está surgindo. Imagine só. Após ver o que a 123 Brigada Separada de Defesa Territorial conquistou no Restinga de Kimburn, os planejadores militares da Ucrânia têm uma ideia. Eles já possuem drones marítimos e há robôs terrestres RISE sendo produzidos diariamente. Um assalto anfíbio tradicional pode não ser necessário. Em vez disso, a Ucrânia poderia fazer o que tem feito durante a maior parte da guerra, que é contrariar todas as expectativas para lançar uma campanha de libertação na Crimeia que ninguém espera, criando um exército de robôs Transformers, como os drones usados na Restinga de Kimburn. A Ucrânia pode enviar dezenas ou até centenas de robôs terrestres à costa da Crimeia. Esses robôs não retomarão a Crimeia sozinhos, pois têm alcance limitado e só podem ser enviados com certa quantidade de poder de fogo. Eles poderiam destruir as defesas costeiras que a Rússia ergue na Crimeia, com metralhadoras ou ataques kamikaze com minas e explosivos. A intenção não é limpar totalmente a costa da Crimeia. Isso exigiria milhares de transformadores. Em vez disso, a Ucrânia poderia usar essa estratégia para limpar trechos da costa e inserir forças especiais na Crimeia, onde essas equipes poderiam atuar para eliminar posições de tropas, defesas aéreas e outros alvos importantes. Não seria uma grande invasão da Crimeia ocupada. Seria uma abordagem que transformaria a península em uma zona de perigo, enquanto a Ucrânia já isola a Crimeia com seu bloqueio logístico.
faz parte de uma estratégia maior. Estratégia de isolamento já provocou grave escassez de combustível na Crimeia, além de ver a Ucrânia mirar em subestações de energia, levando a apagões repetidos na península. Os ocupantes da Crimeia já estão assustados. O que seria um local de luxo para russos virou zona de guerra. A Ucrânia sabe disso. Ela evita atacar a ponte de Kerch, não por ser inalcançável, porque a Ucrânia quer que os ocupantes da Crimeia fujam para a Rússia, simbolizando o fracasso de Putin em protegê-los. Robert Brovdi, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, resume bem: não estamos atacando a ponte da Crimeia, caso não tenha notado. Deixe eles passarem por aquela porra. Deixe esses milhões seguirem pela ponte, pelo amor de Deus. Sem parar de volta à Rússia. Se a Ucrânia incluir assaltos anfíbios com drones marítimos e robôs assassinos nessa mistura explosiva, veremos o êxodo. A Rússia enfrentará centenas de milhares de refugiados tentando salvar suas vidas, especialmente quando os ocupantes da Crimeia perceberem que os robôs são seguidos por soldados ucranianos, que já infernizam a vida deles à distância. Talvez estejamos nos precipitando com esse cenário, mas há potencial no que acabamos de ver a Ucrânia fazer. Um feito inédito pode ter pavimentado o caminho para a libertação da Crimeia. Vamos deixar a Crimeia de lado por um momento. Ainda assim, há grande potencial no que a Ucrânia fez com sua abordagem Transformers. Pense em onde isso aconteceu. A língua de terra de Kimband fica na foz de um estuário vital que ainda está sendo disputado. E essa é uma situação que está acontecendo em toda a Ucrânia. Em várias áreas da linha de frente, Rússia e Ucrânia são separadas por rios que a Rússia precisa cruzar para atacar. Ambos disparam artilharia e enviam drones para atacar o outro. A combinação dos drones marítimos e robôs terrestres permite à Ucrânia atacar posições russas nas margens dos rios disputados. Isso seria um grande problema para a Rússia. As travessias de rios já se mostraram difíceis o suficiente para a Rússia. Essas barreiras naturais são fáceis de defender, pois há poucos pontos de travessia, permitindo à Ucrânia concentrar drones e artilharia onde a Rússia tentar cruzar. As travessias naturais geralmente ficam perto de estradas que a Ucrânia conhece melhor que a Rússia. Pontos de estrangulamento são fáceis de criar, e as rotas de aproximação podem ser previstas. A Forbes destaca que a Rússia frequentemente precisou improvisar pontes flutuantes Frankenstein, só para tentar cruzar rios. É uma tarefa perigosa que expõe as tropas de Putin durante a construção e na tentativa de travessia. Agora, inclua os novos robôs transformáveis da Ucrânia na equação, enquanto quem tenta atravessar ou construir pontes é bombardeado. A Ucrânia pode passar a enviar robôs terrestres para atravessar os rios e atacar posições russas. A combinação de ataque e defesa tornaria as travessias de rios, já desafiadoras, quase impossíveis. Quem sabe, a Ucrânia talvez até consiga criar oportunidades para realizar suas próprias travessias, usando robôs terrestres para empurrar as forças russas para trás o suficiente, permitindo que as tropas ucranianas alcancem as margens ocupadas. Mais um cenário potencial surge da nova estratégia brilhante da Ucrânia. Deixando a especulação de lado, as ações da Ucrânia na restinga de Kimburn também mostram o avanço dos robôs terrestres, e está avançando em direções que ninguém antecipou. O uso desses robôs pela Ucrânia aumentou dramaticamente em 2026. De acordo com o Business Insider, o uso de robôs aumentou em 122% durante a primeira metade do ano. Só em junho, a Ucrânia realizou um número recorde de mais de 16.500 missões de robôs terrestres apenas nesse mês. Poucos teriam sido tão criativos quanto o incidente na restinga de Kimburn, mas isso não importa. Segundo o veículo, a Ucrânia planeja que robôs executem todas as missões de suprimento no futuro. Agora começamos a ver o potencial ofensivo desses robôs. A restinga de Kimburn mostrou esse potencial. O mesmo aconteceu com os robôs terrestres usados nas duas aldeias que mencionamos anteriormente. E em junho, United 24 Media informou que a Ucrânia conseguiu até limpar toda a aldeia de Novoplatônivka com um robô terrestre. Assim, eles podem conseguir tomar posições russas na Crimeia e em outros locais. Esses robôs vieram para ficar. Agora vemos drones marítimos se tornando assassinos terrestres. Graças à versatilidade dos robôs terrestres da Ucrânia, temos mais um ponto a destacar: engenhosidade. Ela está no centro de toda a defesa da Ucrânia contra a invasão russa. O Transformer na restinga de Kimburn é o exemplo perfeito de como os soldados ucranianos bolam ideias que simplesmente não ocorreriam em nenhum outro lugar. Já vimos essa engenhosidade nos drones ucranianos, que agora podem atacar milhares de quilômetros dentro da Rússia. A Ucrânia criou mísseis de cruzeiro próprios e desenvolve táticas e estratégias que superam as vantagens russas em pessoal e material. Essa engenhosidade transformou a Ucrânia de mera receptora de ajuda em um parceiro de segurança valorizado na arquitetura militar europeia.
A Ucrânia é uma inovadora. Ela demonstrou uma notável capacidade de adaptar tecnologias civis em máquinas de matar. O ocorrido no Istmo de Kinburn é apenas mais um exemplo. Transformers agora estão na Ucrânia, e o plano para seu uso já foi criado. Só nos resta esperar e imaginar qual será a próxima ideia brilhante dos soldados ucranianos. Mostram à Rússia que vencer uma guerra exige mais do que apenas levar soldados e armas ao campo de batalha. É sobre ideias, inteligência e engenhosidade. A Ucrânia está sempre criando formas de conter a Rússia e acabou de dar mais um passo em direção à criação de uma versão da guerra que será travada inteiramente por máquinas. Não conseguimos acreditar no que estamos vendo nas águas ao redor da Crimeia neste momento. Navios da frota fantasma russa, oficialmente inexistentes, estão sendo atingidos como nunca. Repetidas vezes a Ucrânia ataca. Esta campanha brutal de afundamento de navios é o maior ataque de drones da história naval. Navios de abastecimento e petroleiros russos estão simplesmente sumindo, perdidos em meio ao fogo e à fumaça. E o melhor de tudo é que Putin não consegue impedir nada disso, enquanto a Ucrânia avança diariamente para libertar a Crimeia. Como sabemos que Putin está impotente? Bem, os resultados da Ucrânia provam isso. Vimos uma semana de destruição que nos mostra que algo enorme mudou na estratégia naval da Ucrânia. Começamos no dia 7 de julho. Foi quando saiu a notícia de que a Ucrânia fez um ataque com resultados em escala industrial. Alerta de spoiler, esse acabou sendo o menor dos 5 dias de ataques. Drones ucranianos atingiram 8 navios-tanque russos no Mar de Azov, junto com uma balsa e um navio de carga seca usados para levar suprimentos à Crimeia. A frota fantasma está deixando a área. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, anunciou no Telegram, acrescentando: a batalha pelo combustível para a Crimeia no Mar de Azov continua. Essa é uma dica do motivo da ação da Ucrânia. O isolamento da península da Crimeia é o objetivo. Com rotas terrestres cortadas, a Ucrânia foca agora no transporte marítimo. Mesmo se fosse um ataque isolado, já seria enorme para a Ucrânia. Não só teria agravado uma crise de combustível na Crimeia, que se espalhou de forma tão profunda que até mesmo os soldados russos estão sendo informados de que agora só podem ligar seus veículos se forem partir para uma missão de combate. Mas esse ataque enviou uma mensagem. Os drones ucranianos podem atingir o Mar de Azov e atacar próximo à ponte da Crimeia. Essa é a única rota de saída da Crimeia para centenas de milhares de ocupantes russos. Mas a Ucrânia ainda tinha mais cartas na manga. Muito mais. Como um mágico, a Ucrânia tem feito navios da frota fantasma russa desaparecerem por todo o Mar de Azov. O dia 8 de julho trouxe um novo relatório. Desta vez, foram 9 petroleiros atingidos no Mar de Azov, relatou Brovdi, dando à Ucrânia um total de 17 petroleiros abatidos em 2 dias. Pronto para o próximo confronto nas sombras? Brovdi ironizou no Telegram ao marcar o dia dos ataques. Pronto? Putin já está vendo. Ele é obrigado a ver navios-tanque pegando fogo enquanto suas defesas aéreas na Crimeia parecem incapazes de agir. A Ucrânia tem uma estratégia de enfraquecer a logística da Rússia em toda a região da Crimeia. Fica claro que os ataques de drones a caminhões de combustível foram só o início. Agora, navios-tanque também entraram na jogada. Talvez a Rússia esperasse por um dia de folga agora. Se fosse isso, a Ucrânia não traria alívio. Em 9 de julho, o New Voice of Ukraine informou que a Ucrânia lançou mais um ataque durante a noite, tendo como alvo, desta vez, 12 petroleiros da frota sombra da Rússia, com um navio de carga seca e um rebocador. Francamente, estamos perdendo a conta a essa altura. Para piorar a situação da Rússia com o petróleo, a Ucrânia atacou esta noite o terminal Yug Rossi em Bataisk, que está no Oblast de Rostov, Rússia. O terminal integra a cadeia de exportação de combustível da Rússia e ainda abastece os ocupantes russos que operam no sul da Ucrânia. Então, a Ucrânia não ataca só os navios da Frota Sombra, está eliminando a fonte de combustível da Rússia. Mesmo assim, ainda havia muito mais navios por vir. O dia 10 de julho trouxe outra série de ataques que arruinaram completamente navios da Frota Sombra, que, tecnicamente, não deveriam existir. O dia 10 de julho marcou outra escalada, quando drones ucranianos atacaram 13 navios da Frota Sombra. Como um pequeno bônus, esses drones também seguiram para o interior da Crimeia, onde desativaram 5 subestações elétricas essenciais para a Rússia manter a energia na península. Cada subestação que é desativada força apagões e desvios.
O destaque aqui são os navios. 10 petroleiros, uma balsa, um navio graneleiro e um rebocador marítimo foram atingidos por drones ucranianos. Já estava claro que a Ucrânia havia planejado um ataque coordenado, multicamadas e brilhante. O Mar de Azov virou uma área mortal para qualquer navio que tente navegar ali. Nas mesmas 24 horas. Dos ataques no Mar de Azov em 10 de julho, os drones da Ucrânia também atingiram 1.660 outros alvos inimigos e eliminaram 426 soldados. Tudo isso faz parte de uma campanha voltada para estradas, pontes e rodovias que levam à Crimeia. Uma campanha que forçou a Rússia a reduzir o tráfego de carga militar por terra em 71%, de acordo com Brovdi. Atordoados e confusos, os ocupantes russos devem ter estado esperando, ou praticamente implorando, para que a tempestade de fogo cessasse. Não parou. A Ucrânia ainda tinha um trunfo reservado. No dia 11 de julho, outra série de ataques noturnos destruiu 21 petroleiros russos na região do Mar de Azov, com 2 cargueiros, 4 rebocadores e uma embarcação especializada. A frota de petroleiros fantasmas deles está claramente diminuindo. Brovdi zombou em seu relatório no Telegram. Quer dizer, é claro que está. Dezenas de navios estão sendo atingidos por drones. Barcos antes ocultos nas sombras agora estão em chamas. O ataque de 11 de julho agora é considerado a maior operação marítima com drones já realizada pela Ucrânia, segundo a United 24 Media. E como um bônus adicional, a Ucrânia também gentilmente eliminou outros 53 alvos militares na Crimeia, enquanto 21 petroleiros e vários outros navios da Frota Fantasma arderam no Mar de Azov. A Ucrânia achou o botão de desligar da Crimeia e acabou de acionar esse interruptor. Como isso poderia piorar? Os comparsas do Kremlin de Putin provavelmente pensaram isso ao ver os navios da Frota Sombra em chamas. A Ucrânia tinha a resposta em 12 de julho. Exatamente, outra noite de ataques à Frota Sombra. Desta vez, o número foi um pouco menor que em 7 de julho. De acordo com Kiev Independent, apenas 14 embarcações da Frota Sombra afundaram, incluindo 10 petroleiros e 4 balsas. Brovdi diz que esses ataques encerraram uma semana em que a Ucrânia atingiu uma embarcação russa no Mar de Azov a cada 112 minutos. A Rússia finalmente poderia respirar aliviada. Provavelmente estaríamos errados sobre isso. Estamos escrevendo este roteiro em 13 de julho. Apostaria que amanhã ainda surgirão mais relatos de ataques. E no dia seguinte. E no outro também. Esta é uma campanha contínua para isolar a Crimeia e destruir a Frota Sombra. E nem precisamos apenas acreditar na palavra da Ucrânia sobre o que está acontecendo. Há evidências além das declarações de Brovdi no Telegram. Satélites da NASA, que monitoram incêndios e focos de calor, têm destacado incêndios por todo o Mar de Azov nos últimos dias. Nós sabemos o que são esses incêndios. Eles estão queimando navios da Frota Sombra que foram atingidos por drones. O mundo se preocupa com o Irã fechar o Estreito de Hormuz, e com razão. Mas em julho, vimos a Ucrânia lançar ataques de drones mais ousados do que qualquer ação do Irã. O Estreito de Kerch se tornou uma zona proibida para a navegação russa. A Frota Sombra está diminuindo, e cada um dos navios que a Ucrânia está mirando está em um local muito específico que se conecta à estratégia geral da Ucrânia de isolar a Crimeia. O Mar de Azov liga-se ao Mar Negro pelo Estreito de Kerch, sobre o qual está localizada a ponte que mencionamos anteriormente. Navios atacados pela Ucrânia transportam petróleo, grãos e suprimentos pelo Estreito de Kerch até o Mar Negro, e depois seguem para a Crimeia ou para o território continental da Ucrânia, ou vice-versa. Navios cruzam o Mar de Azov para acessar águas internacionais. A Ucrânia está basicamente impondo um bloqueio, semelhante ao que vemos no Estreito de Hormuz, só que é muito mais explosivo. Esse bloqueio está causando impacto. A Rússia foi obrigada a agir contra sua vontade. Antes de revelar qual é essa medida, lembramos que você assiste ao programa militar. Tem muito mais de onde isso veio, então não se esqueça de se inscrever se você está gostando do nosso canal. Então, a grande medida. A Rússia foi forçada a parar o transporte pelo canal Dom Azov, que liga o rio Don ao Mar de Azov. Isso é ruim para a Rússia. O país é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, e 1/4 do que vende passa exatamente por esse canal. O FSB da Rússia anunciou que nenhum pedido de passagem pelo Estreito de Kerch seria aceito a partir das 18h10, horário local, do dia 10 de julho. Não há previsão para o fim da suspensão do transporte marítimo. Provavelmente será quando os drones ucranianos pararem de destruir navios da Frota Fantasma no Mar de Azov. Não parece provável que isso aconteça em breve. Mais navios da Frota Sombra vão queimar.
A campanha da Ucrânia no Mar de Azov revela 3 fatos negativos para a Rússia, que vê impotente mais navios de sua frota sombra sendo danificados e afundados. A primeira é o que acabamos de mencionar. A Rússia parece incapaz de fazer qualquer coisa em relação ao que a Ucrânia está fazendo. Está claro que a Ucrânia não realiza ataques isolados contra a frota sombra. Esta é uma campanha coordenada de vários dias que parece ter como objetivo eliminar totalmente a frota sombra do Mar de Azov. Drones ucranianos vêm de várias direções, indicando que a Ucrânia conquistou superioridade aérea sobre o Mar de Azov. Está claro que a Rússia não escolta os navios da frota sombra por essa hidrovia com navios militares. Esses navios poderiam ter abrigado defesas aéreas para derrubar drones da Ucrânia, mas eles claramente não estão lá. Isso provavelmente tem a ver com o fato de a Ucrânia já ter destruído ao menos 1/3 da frota do Mar Negro, que poderia oferecer proteção, revelando mais uma camada da estratégia da Ucrânia. Primeiro, os navios de guerra, depois, os petroleiros da frota sombra. E para completar, aparentemente a Rússia não opera aeronaves de alerta antecipado sobre o Mar de Azov ou o Estreito de Kerch. Não há sinal de que a Rússia esteja combatendo os drones ucranianos de forma eficaz, o que sugeriria uma falta de sistemas de alerta antecipado que permitiriam às defesas aéreas que a Rússia possui nas regiões costeiras ao redor do Mar de Azov saber que um ataque de drones está a caminho. A Rússia é completamente incapaz de impedir a Ucrânia de fazer o que está fazendo. Uma semana de ataques diários prova isso. A fraqueza naval da Rússia nas águas que cercam a Crimeia foi exposta aqui. Mesmo que isso cause pânico em Putin e os seus, há um segundo aspecto que revela uma mudança total na condução da campanha naval da Ucrânia contra a Rússia. Algo mudou. Campanha antes focada em navios de guerra evoluiu. Para quem observa, isso é uma progressão natural que a Rússia deveria ter previsto. Já citamos o grande sucesso da Ucrânia contra a frota do Mar Negro. Navios de guerra desativados pela Ucrânia não podem ser substituídos. A Turquia garantiu isso. Ela bloqueou o tráfego de navios de guerra pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, ambos sob controle turco pela Convenção de Montreux, e que levam ao Mar Negro. Sempre que a Rússia perde um navio da frota do Mar Negro, ela perde parte importante do poder naval que Putin precisa para atuar na região da Crimeia. O resultado é que a frota do Mar Negro se tornou praticamente inútil para muitos de seus propósitos originais. Vemos isso na falta de escoltas militares para os navios da frota sombra que mencionamos. Em 26 de junho, o UA.News informou que a frota não está apenas deixaram de escoltar navios, ela basicamente desapareceu completamente do radar. Até o momento do relatório, nenhum navio de guerra russo foi detectado no Mar Negro ou no Mar de Azov. Isso não é porque a Rússia criou uma camuflagem milagrosa que esconde esses navios dos radares. É só porque os navios não estão lá. A Rússia teme usar seus navios de guerra nos próprios mares que esses navios deveriam dominar, pois sabe que drones e mísseis ucranianos estão sempre prontos para atacar. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sabe o quanto a Rússia falhou. A Rússia perdeu o Mar Negro, declarou Zelensky em 5 de julho. Não por coincidência, foi nessa época que drones ucranianos começaram a atacar navios da frota sombra que vemos sendo atingidos às dezenas no Mar de Azov. A campanha ucraniana nas águas da Crimeia evoluiu. Com a frota do Mar Negro fora do jogo, a Ucrânia pode focar seus drones nos navios desprotegidos da frota sombra. Essa evolução pode ser uma resposta ao que a Rússia vinha tentando aprontar no Mar de Azov pouco antes dos ataques ucranianos. O Kiev Post relata que dados de inteligência marítima da Starboard indicaram uma queda de 55% no número de embarcações usando o sistema automático de identificação ativo no Mar de Azov entre 30 de junho e 11 de julho. Esse sistema permite que todas as partes identifiquem os navios. As embarcações da frota sombra desligam esse sistema para evitar rastreamento. A Rússia estava tornando o Mar de Azov um refúgio para sua frota sombra. A Ucrânia acabou com isso. Ao fazer isso, mostrou a terceira lição da campanha da Ucrânia no Mar de Azov. A campanha para isolar a Crimeia foi intensificada, com o início de uma nova fase de corte das rotas de abastecimento russas. Já vemos essa estratégia de isolamento em ação há alguns meses, começando pelas estradas, pontes e veículos usados pela Rússia para levar combustível e suprimentos à Crimeia por terra. A rodovia
RR-280, que liga a Rússia, o sul ocupado da Ucrânia, e a Crimeia, se tornou um alvo já em abril, quando os drones de ataque de médio alcance da Ucrânia deixaram sua marca na forma de centenas de carcaças queimadas de veículos de suprimentos espalhadas por toda a estrada. Desde então, a Ucrânia atacou várias pontes em territórios ocupados que sustentam as rotas terrestres usadas pela Rússia para abastecer a Crimeia com combustível e suprimentos. Há grande escassez de combustível na península, obrigando pessoas a enfrentar filas por horas para conseguir pequenas quantidades de combustível racionado. Também há ataques dentro da Crimeia, como os ataques às subestações de energia que mencionamos anteriormente. O objetivo é transformar a vida na Crimeia em um inferno para os ocupantes russos, sem cometer o crime de guerra de atacá-los diretamente. A Ucrânia quer que esses ocupantes fujam. Evacuem a Crimeia pela ponte da Crimeia, que a Ucrânia mantém propositalmente, pois esse êxodo será um duro golpe na alegação de Putin de ser o grande protetor da Rússia. Ataques terrestres da Ucrânia já haviam causado escassez de combustível na península. A Ucrânia agora ataca navios-tanque de combustível e petróleo da Frota Sombra, que seguiriam para a Crimeia tentando aliviar a crise. Lembre-se que isso ocorre enquanto a Ucrânia segue atacando refinarias de petróleo russas, que, segundo a RBC Ucrânia, fechou até 40% da capacidade de refino da Rússia. Isso alimenta uma crise de combustível que se espalhou pela Rússia e hoje afeta cerca de 50 milhões de pessoas. Não há como exagerar o quão humilhante isso é para Putin. Ele chamou a Crimeia de Riviera Russa, o destino preferido para turistas de toda a Rússia. É símbolo do poder que a Rússia supostamente exerce sobre a Ucrânia. Mas a Riviera virou campo de batalha. Turistas que visitam a Crimeia enfrentarão falta de combustível, lidar com quedas de energia constantes e talvez até consiga olhar da costa e ver os navios em chamas no Mar de Azov. Eles ouvirão o toque incessante das sirenes de ataque aéreo e se assustarão com explosões à noite, enquanto mais drones ucranianos atingem a península que Putin já não consegue defender. Este é um bloqueio clássico realizado de uma maneira totalmente nova. A Ucrânia não precisa de navios de guerra no mar, nem postos de controle em terra para impedir que a logística russa abasteça a Crimeia. Ela só precisa de drones, centenas deles, atacando tudo que mantém a Crimeia viva. E com essa estratégia brilhante, a Ucrânia fez o impossível acontecer. A libertação da Crimeia, que ninguém poderia ter previsto lá em 2014. Quando a Rússia anexou ilegalmente a península, já está em andamento e a Rússia terá meses críticos pela frente. À medida que a Crimeia é isolada, preparativos seguem no sul da Ucrânia, especialmente para as áreas ocupadas de Kherson e Zaporizhia, informa a UNN. A Ucrânia deve libertar essas áreas para realizar operações anfíbias em larga escala e retomar a Crimeia. A estratégia de isolamento ajuda nisso. Neste momento, há 125 mil soldados no agrupamento militar do sul da Rússia. Todos precisam de combustível, munição e equipamentos. A Ucrânia ataca as rotas logísticas que fornecem esses itens essenciais. Esses 125 mil soldados estão sendo isolados, assim como os ocupantes da Crimeia. Aos poucos, uma peça de dominó cai após a outra. E quando a Ucrânia tiver concluído seu trabalho, as condições serão ideais para libertar a Crimeia. Algo inesperado. Queimar dezenas de navios da Frota Sombra no Mar de Azov não é o objetivo final, mais um avanço em uma campanha brilhante que Putin não consegue impedir. Enquanto a campanha segue, 1,5 milhão de ocupantes russos na Crimeia vivem o mais profundo arrependimento. Eles não deveriam ter se mudado para a península. A Ucrânia acabou de mostrar a eles o motivo, e já vem mostrando isso há meses. Cerca de um mês antes da destruição da Frota das Sombras no Mar de Azov, a Ucrânia destruiu a ponte mais importante da rede russa de abastecimento da Crimeia. Assista ao nosso vídeo para saber tudo o que ocorreu. Se gostou do vídeo, inscreva-se e ative o sino para acompanhar o programa militar e nossa cobertura da catástrofe da Crimeia de Putin. E obrigado, como sempre, por assistir.